O céu noturno sobre o oeste do Irã era uma vasta tela escura, completamente desprovida de luar. Voando a mais de 40 mil pés, o bombardeiro B-2 Spirit, codinome Phantom 21, era um fantasma na escuridão. A olho nu, era invisível. Para o radar convencional, era um espectro, sua forma única, e pele absorvente de radar projetadas para fazê-lo parecer não maior que uma bola de gude no escopo de um inimigo. A tripulação, 2 pilotos altamente treinados da Força Aérea dos Estados Unidos, estava imersa em sua missão, parte da Operação Fúria Épica. Seu alvo era uma fábrica de mísseis fortemente fortificada em Cai, um nó crítico na infraestrutura militar do Irã. O voo de sua base no Missouri tinha sido longo e sem intercorrências, um testemunho das lendárias capacidades stealth do B-2. De repente, um alarme silencioso, mas insistente, quebrou a calma estéril da cabine. Uma assinatura eletrônica específica acabara de pintar a aeronave. Não era o radar de mira de alta frequência comum que eles eram treinados para evitar. Este era diferente. O sinal era uma emissão de baixa frequência e feixe amplo, do tipo que não deveria ser uma ameaça significativa. No entanto, os sofisticados sensores do bombardeiro confirmaram o impensável. Eles haviam sido detectados. Em algum lugar no solo abaixo, um operador inimigo tinha visto o fantasma. Isso não era apenas uma anomalia técnica. Era um desafio fundamental ao princípio central de sua missão e à própria tecnologia, que deveria mantê-los seguros nos céus mais perigosos do mundo. A fonte da detecção era um IGLC-8B, um sistema de radar de fabricação chinesa operado pela Rede de Defesa Aérea Iraniana. Este não era qualquer radar, foi especificamente projetado para combater a mesma tecnologia stealth em que o B-2 confiava. O IGLC-8B opera na banda de ultra alta frequência, ou UHF, usando longos comprimentos de onda de energia que se comportam de forma diferente dos comprimentos de onda mais curtos dos radares de controle de fogo tradicionais. O operador iraniano, olhando atentamente para sua tela, provavelmente estava vasculhando o céu vazio por horas, procurando o menor vislumbre de uma anomalia. Quando o blip revelador do Phantom 21 apareceu, deve ter sido um momento de choque e validação. O invisível acabara de se tornar visível. Para os 2 pilotos do Phantom 21, o mundo se resumiu aos seus instrumentos e ao seu treinamento. A missão estava agora em risco. Ser detectado era o primeiro passo em uma cadeia de aniquilação, que poderia terminar com o lançamento de um míssil superficial. Sua aeronave, embora furtiva, não era um caça ágil. Era um bombardeiro pesado, projetado para passar despercebido pelas defesas, não para combatê-las. A detecção surpresa significava que o inimigo sabia que eles estavam ali. Significava que sua principal vantagem, o elemento surpresa, havia desaparecido. Cada segundo que passava era um segundo que o inimigo podia usar para reagir, para direcionar caças e para preparar uma recepção letal para o convidado indesejado em seu espaço aéreo. A tecnologia stealth, ou de baixa observabilidade, não é um truque mágico isolado, mas um conjunto complexo de características de design que trabalham em conjunto. O objetivo principal é minimizar a seção transversal de radar de uma aeronave, ou RCS, que é o termo técnico para o quão visível ela é ao radar. Imagine jogar uma bola de tênis contra uma parede plana. Ela volta direto para você. É assim que aeronaves convencionais aparecem no radar. Uma aeronave stealth, como o B-2, no entanto, é projetada como um cristal complexo e multifacetado. Suas superfícies são anguladas de tal forma que, quando as ondas de radar as atingem, elas são desviadas para longe do receptor do radar, muito parecido com uma parede inclinada que faria a bola de tênis voar em outra direção. A icônica forma de asa voadora do B-2 é a parte mais óbvia dessa estratégia. Ele não possui aletas de cauda verticais e outros ângulos agudos que criariam fortes retornos de radar. Toda a fuselagem é uma coleção de planos planos e cuidadosamente angulados que dispersam a energia eletromagnética. Além disso, a superfície do B-2 é feita de materiais especiais absorventes de radar, ou RAM. Esses materiais são como uma esponja para ondas de radar. Em vez de refletir a energia, eles absorvem uma parte significativa dela e a convertem em uma pequena quantidade de calor.
Essa combinação de forma e materiais significa que muito pouca energia de radar retorna à fonte, fazendo com que o B2 apareça incrivelmente pequeno em uma tela de radar, muitas vezes tão pequeno quanto um pássaro grande ou até mesmo um inseto. No entanto, este sofisticado manto de invisibilidade tem seu calcanhar de Aquiles, o comprimento de onda. A maioria dos radares de controle de fogo, aqueles usados para guiar mísseis, opera em altas frequências com comprimentos de onda curtos, como a banda X. A tecnologia Stealth é altamente otimizada para combater essas frequências específicas, porque elas fornecem o rastreamento preciso necessário para um tiro certeiro. O radar chinês XYDLC-8B, por outro lado, opera na banda UHF. Radares UHF usam comprimentos de onda muito mais longos, às vezes com vários metros de comprimento. Essas ondas longas são menos afetadas pelos ângulos finamente ajustados e revestimentos de uma aeronave stealth. Elas tendem a contornar as características da aeronave e, às vezes, podem ressoar com componentes estruturais maiores, como a cauda ou a raiz da asa, causando um sinal de retorno muito mais forte. Foi exatamente isso que aconteceu com o Phantom 20i1. Enquanto para um radar de alta frequência ele tinha o tamanho de uma bola de gude, para o radar UHF de ondas longas, sua seção transversal de radar floresceu. Ele não apareceu como um bombardeiro enorme, mas cresceu do tamanho de uma bola de gude para algo mais parecido com um pássaro grande, um retorno significativo o suficiente para um operador vigilante avistar. Isso não significa que o stealth é inútil. Um radar UHF pode detectar uma aeronave stealth, mas muitas vezes não consegue rastreá-la com precisão suficiente para guiar um míssil. Seu papel é o de um aviso prévio, um fio de tropeço que alerta o resto da rede de defesa aérea que algo está lá fora. Ele transforma o invisível em suspeito, iniciando a próxima fase do mortal jogo de gato e rato. No momento em que o radar iraniano ILC-8B foi ligado e enviou seu primeiro pulso de energia UHF para o céu, isso não passou despercebido. O campo de batalha eletrônico é um espaço repleto de sinais invisíveis, e as forças armadas dos Aslaiwa utilizam equipamentos especializados cujo único propósito é ouvir. Voando em um padrão coordenado a quilômetros de distância do B2, estava um EA-18G Growler, codinome Venom 11. O Growler é uma variante do caça F-A-18 Super Hornet, mas em vez de carregar uma carga completa de bombas e mísseis, ele é repleto de antenas, receptores e poderosos pods de interferência eletrônica. Sua tripulação de 2, um piloto e um oficial de guerra eletrônica, ou EWO, são mestres do espectro eletromagnético. Seu trabalho é detectar, identificar e, ou interferir ou destruir as emissões eletrônicas inimigas. Os sensores avançados do Growler captaram imediatamente o sinal do ILC-8B. No display do EWO, no cockpit traseiro, a nova emissão teria aparecido como uma linha distinta em um display de cascata, sua frequência e taxa de repetição de pulso a identificando instantaneamente como uma ameaça conhecida. A biblioteca do sistema a teria sinalizado como um radar de alerta precoce UHF de fabricação chinesa, um sistema especificamente projetado para encontrar o que se pretende esconder. A primeira ação do EBU seria analisar as características do sinal e preparar os poderosos pods de interferência ALQ-99 do Growler. Esses pods podem disparar feixes focados de energia de rádio para sobrecarregar e confundir o radar inimigo, preenchendo a tela do operador com ruído e tornando impossível rastrear um alvo. Voando ainda mais alto e rápido, em um setor diferente do céu, estava um F-22 Raptor, codinome Viper 1. Ao contrário do Growler, a missão principal do Raptor é a superioridade aérea, mas ele possui um dos sistemas de detecção passiva mais sofisticados já criados, o ANA-ALR-94. Este sistema não é um radar. Ele não emite nenhuma energia própria, tornando-o completamente silencioso e indetectável. Em vez disso, é um conjunto incrivelmente sensível de receptores embutidos em toda a cilestrutura do F-22, capaz de ouvir sinais de radar a centenas de quilômetros de distância. Ele pode não apenas detectar um sinal, mas também analisá-lo e, triangulando-o com outros sensores, localizar sua posição exata no solo, com precisão impressionante.
O F-22 voa em um estado de extremo silêncio eletrônico, um caçador silencioso coletando informações. O operador de radar iraniano, enquanto isso, estava focado em sua própria tela. Ele fazia parte de um complexo e em camadas sistema integrado de defesa aérea. Seu trabalho não era derrubar o avião, mas encontrá-lo e passar sua localização para outros que pudessem. Quando o retorno fraco, mas claro, do Phantom 21 apareceu, foi um momento de intensa pressão. Ele tinha que confirmar o contato, determinar seu curso e velocidade, e retransmitir essa informação para o centro de comando antes que o alvo desaparecesse, ou pior, antes que a fonte de sua própria transmissão fosse alvo. Ele era um elo crucial em uma cadeia, e ele sabia que as forças americanas tinham o péssimo hábito de quebrar esse primeiro elo com extrema violência. A detecção do ISLC-8B desencadeou uma resposta imediata e altamente coordenada dos recursos americanos. No cockpit do F-22 Raptor Viper 1, o sistema AN/ALR-94 trabalhou silenciosamente e automaticamente. O potente sistema ouviu as emissões UHF e, usando os princípios da interferometria, comparou o tempo que o sinal levou para chegar a diferentes antenas espaçadas ao redor da aeronave. Esse processo permitiu aos computadores do F-22 calcular um rumo preciso para o radar iraniano. Como o Raptor estava se movendo em alta velocidade, ele poderia tirar múltiplos instantâneos do sinal de diferentes locais em questão de segundos. Isso permitiu triangulizar a fonte, cruzando os rumos para localizar a posição do ISLC-8B no solo com uma precisão de apenas 40 metros. Embora o F-22 seja um ouvinte silencioso, ele não é um parceiro silencioso. Para manter sua própria furtividade, o Raptor evita usar seu rádio para se comunicar. Em vez disso, ele usa um datalink direcional de baixa probabilidade de interceptação chamado Link 16. Este sistema permite que ele sussurre dados para outras aeronaves amigas sem transmitir sua posição ao inimigo. O piloto do F-22, ao ver as coordenadas precisas do radar inimigo aparecerem em seu display, o designou como um alvo hostil. A aeronave, então, automaticamente empacotou esses dados de mira, a latitude e longitude exatas do ISLC-8B, e os transmitiu pela rede segura do Link 16. Todo o processo, da detecção inicial à transmissão de dados, levou menos de 1 minuto. A quilômetros de distância, o EWO no EA-18G Growler Venom 11 viu as novas informações do alvo aparecerem em sua tela. Os dados do F-22 transformaram instantaneamente a vaga ameaça que ele havia detectado em um alvo concreto com coordenadas precisas. Seus próprios sistemas já haviam confirmado a natureza do sinal, mas os dados de mira passiva do Raptor forneceram a localização com precisão letal. A tripulação do Growler agora tinha o que os planejadores militares chamam de rastreamento alvejável. Eles sabiam qual era a ameaça, onde ela estava e que estava ativamente rastreando um ativo de alto valor, o bombardeiro B-2. O tempo para o bloqueio eletrônico como resposta primária havia passado. A ameaça era muito imediata. A situação agora exigia uma solução mais permanente. O Evo e o piloto do Venom 11 coordenaram rapidamente suas ações. O piloto manobrou o Growler para garantir uma linha de visão clara para o local do alvo fornecido pelo F-22. O Evo, enquanto isso, selecionou uma arma, o míssil guiado anti-radiação avançado AGM-88G, ou AARGM-E. Esta é uma arma especializada, um matador de radares. Ele programou o míssil com a frequência conhecida do ISLC-8B e sua última localização conhecida a partir dos dados do Link 16. O míssil estava agora pronto. As forças americanas, tendo sido surpreendidas pela detecção inimiga, rapidamente inverteram a situação. O operador de radar no solo, que momentos antes havia sentido a emoção de descobrir um fantasma, estava agora, sem saber, na mira. O B-2 Spirit envolvido no incidente, o Phantom 21, não decolou de uma base próxima no Oriente Médio. Ele, junto com toda a frota dos 20 bombardeiros B-2 dos Estados Unidos, está baseado em um único local, a base aérea de Whiteman, na zona rural do Missouri. Essa centralização é uma parte fundamental do propósito estratégico do B-2.
Essas aeronaves não são ativos táticos para serem movidos em tabuleiros de xadrez regionais. São instrumentos de poder nacional, capazes de atacar qualquer ponto do globo a qualquer momento, diretamente do território continental dos Estados Unidos. Uma missão típica, como a de atacar a fábrica de mísseis em Qaj, no Irã, envolve uma viagem de ida e volta que pode durar entre 36 e 37 horas de voo contínuo, pontuada por múltiplos reabastecimentos em pleno ar. Essas missões de duração incrivelmente longa são um componente central da Operação Fúria Épica, a campanha aérea americana sustentada contra alvos estratégicos no Irã. Ao basear os B-2Is nos Estados Unidos, eles são mantidos a salvo de ataques preventivos inimigos e de complicações políticas com nações anfitriãs. Por exemplo, o Reino Unido impôs restrições ao uso de suas bases para ataques ofensivos contra o Irã, limitando o papel dos bombardeiros B-1 e B-52, que poderiam ter sido estacionados lá. Essa restrição tornou os B-2Is de longo alcance e autossuficientes ainda mais críticos. Eles representam a capacidade de Washington de projetar poder sem a necessidade de bases avançadas, o que é, honestamente, uma ferramenta diplomática e militar única e poderosa. O B-2 também é único em suas capacidades de carga útil, especificamente sua capacidade de transportar o GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, ou MOP. Pesando impressionantes 30.000 libras, o MOP é um bunker buster, guiado com precisão, projetado para destruir os alvos mais profundamente enterrados e endurecidos. O B-2 é a única aeronave no inventário dos Ilicibullways capaz de entregar essa arma. Nos meses que antecederam o incidente de abril de 2026, os B-2 já haviam usado o GBU-57 em combate. Durante a Operação Martelo da Meia-Noite, em junho de 2025, eles atacaram as instalações nucleares do Irã em Fordow e Natanz. Mais tarde, no início de 2026, eles usaram GBU-57s novamente para desabar um quartel-general subterrâneo da Guarda Revolucionária Iraniana, perto de Teherã, para apoiar uma missão de resgate. A missão do Phantom 21, portanto, fazia parte de um padrão bem estabelecido de uso do B-2 para as tarefas mais exigentes. Embora o GBU-57 seja reservado para alvos profundamente enterrados, o B-2 também transporta uma grande carga de bombas inteligentes menores de 2.000 libras, que são usadas contra uma gama mais ampla de instalações endurecidas, como a fábrica de mísseis em Qaj. A combinação de furtividade, longo alcance e grande carga útil do B-2 o torna o recurso preferencial para as noites iniciais de um conflito e para derrubar infraestruturas de alto valor que outras aeronaves simplesmente não conseguem alcançar ou destruir. Cada missão de Whiteman é uma demonstração do alcance global dos Estados Unidos e de sua disposição de manter qualquer alvo sob risco. O incidente sobre o Irã, embora tenha destacado a contínua potência do B-2 Spirit, também sublinhou uma realidade que vinha sendo discretamente reconhecida nos círculos da Força Aérea por anos. O B-2 é uma plataforma envelhecida. Desenvolvido nos anos 80 e em campo nos anos 90, sua tecnologia de ponta agora tem várias décadas. A estrutura é cara de manter, e a pequena frota de apenas 20 aeronaves torna cada uma delas um ativo excepcionalmente precioso. O constante jogo de gato e rato de desenvolver novos recursos furtivos e combater novos radares inimigos está se tornando cada vez mais difícil com um projeto que é fundamentalmente da era da Guerra Fria. O futuro do ataque de longo alcance americano pertence a uma nova geração. Esse futuro é o B-21 Raider. Nomeado em homenagem aos Doolittle Raiders da Segunda Guerra Mundial, o B-21 é o bombardeiro furtivo de próxima geração, projetado para substituir tanto o B-2 Spirit quanto o B-1 Lancer. Embora compartilhe a mesma forma de asa voadora do B-2, é uma aeronave completamente nova, projetada do zero com as lições dos últimos 30 anos de operações furtivas em mente. Ele é construído usando técnicas de fabricação mais modernas, incorpora materiais absorventes de radar mais avançados e possui um sistema eletrônico de arquitetura aberta, que o tornará muito mais fácil e barato de atualizar do que o B-2. O objetivo é produzir um bombardeiro que seja ainda mais furtivo, mais adaptável e mais sustentável do que seu predecessor. A transição já está bem encaminhada. Em um claro sinal da importância do B-21,
A base aérea de Whiteman, lar atual do B-2, foi oficialmente designada como a futura base operacional principal para o Raider. O primeiro B-21 está projetado para entrar em serviço operacional já em 2027, iniciando o processo gradual de retirada da venerável frota de B-2. O Congresso do Zebobadilha tem alocado financiamento significativo para o programa, com 1,92 bilhão de dólares alocados apenas em janeiro de 2026. Reconhecendo as crescentes ameaças no cenário global, a Força Aérea chegou a anunciar planos para aumentar a taxa de produção do B-21 em 25%, sinalizando um claro compromisso em colocar o novo bombardeiro nas mãos dos pilotos o mais rápido possível. O B-21 está sendo projetado para os ambientes contestados do século XXI. Espera-se que seja mais eficaz contra os radares de frequência muito baixa, que representam um desafio para o B-2. Seus sensores avançados e links de dados permitirão que ele atue não apenas como um bombardeiro, mas como um nó de inteligência, vigilância e reconhecimento, e uma plataforma de comando e controle dentro de uma rede maior de sistemas tripulados e não tripulados. O B-21 Raider representa o próximo capítulo na história do poder aéreo americano, uma história cujo capítulo anterior foi escrito pelo B-2 Spirit nos céus escuros de lugares como o Irã.